Em um mundo cada vez mais conectado e transformado pela tecnologia, a Igreja é chamada a iluminar o caminho. Sexto Encontro de Educação Cristã. A educação moderna à luz da Bíblia. Igreja Batista Central de Vitória. 10 a 19 de abril de 2026. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto Encontro de Educação Cristã da Igreja Batista Central de Vitória. Iniciamos hoje uma jornada intelectual, uma jornada espiritual, quando estamos diante desse espaço para compartilharmos nossas descobertas, nossos estudos e reflexões a respeito da educação moderna, e nós não podemos ficar reféns de participar desse processo de construção do conhecimento. Nessa primeira etapa, eu vou falar sobre educação progressista, crítico social dos conteúdos e a fé cristã, e num segundo momento eu vou repetir esse tema já com uma outra abordagem, e por fim, na nossa terceira palestra, nós vamos apresentar algumas práticas, algumas propostas, ideias para ser aplicadas, considerando todo esse contexto que a gente vai estar abordando aqui. Quero trazer aqui para você a minha apresentação, um mini currículo. Eu sou Eliene Silva Dias, doutora em Ciências da Educação, também sou mestre em Governança e Desenvolvimento, graduada em Teologia, Administração, Secretariado Executivo, tenho licenciatura em Letras, sou mentora de escrita acadêmica e trabalho no serviço público no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e estou atuando na docência e na coordenação de cursos online da Faculdade Teológica Batista de Brasília, que neste ano completa 50 anos. Então está aí comemorando o seu jubileu. Esse é um pouquinho do meu currículo. Temos trabalhado com essas áreas de atuação na pesquisa, educação geral, educação cristã, administração geral e pública, governança e desenvolvimento de pessoas, e dessa forma nós temos trabalhado desenvolvendo pesquisas, organizando coletâneas, escrevendo artigos e capítulos de livro e participando de congressos que abordam essas temáticas. Vamos seguindo então, porque nosso assunto, ele é educação progressista, crítico social dos conteúdos e a fé cristã. Então, nós vamos compreender a proposta e discernir seus fundamentos. Essa é a primeira parte. Por quê? Porque a educação ela ocupa um papel central na formação das consciências humanas e na transmissão de valores culturais e também na construção das estruturas sociais. E ao longo da história, diferentes correntes pedagógicas foram desenvolvidas com o objetivo de responder às demandas sociais e propor caminhos para a formação humana. E nesse processo, a educação nunca se apresentou como um campo neutro, não. Toda teoria educacional ela está vinculada a concepções de ser humano, de sociedade, de verdade e de finalidade da formação. Por essa razão, refletir sobre a educação não é apenas uma tarefa técnica ou metodológica. Trata-se também de uma reflexão filosófica, cultural e, no caso da igreja, uma reflexão profundamente espiritual. E isso porque o modo como se ensina e aquilo que se ensina revela uma visão de mundo e influencia diretamente a forma como as pessoas compreendem a sua realidade e se posicionam diante dela. No contexto educacional brasileiro contemporâneo, uma das correntes pedagógicas que ganhou grande influência é a pedagogia crítico-social dos conteúdos. E essa proposta, ela foi desenvolvida no início da década de 1980 e passou a integrar o debate educacional como uma alternativa às pedagogias tradicionais, às tendências pedagógicas consideradas excessivamente individualistas, tecnicistas, e diante da influência dessa corrente, torna-se necessário que os educadores cristãos compreendam os seus fundamentos, reconheçam os possíveis pontos de aproximação com os valores cristãos
e, ao mesmo tempo, suas divergências. Divergências que são fundamentais à luz da cosmovisão bíblica. E essa análise, ela não deve ser conduzida com rejeição precipitada, nem com aceitação crítica ou acrítica. Como afirma o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele diz, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então, essa é a nossa lente do discernimento, a palavra de Deus. E vamos examinar, sim, todas as coisas para reter o que é bom. O discernimento cristão, ele exige conhecimento, ele exige reflexão e fidelidade às escrituras. Diante disso, antes de aprofundar essa análise, uma pergunta para reflexão. Se a educação tem o poder de transformar a sociedade, que tipo de transformação estamos buscando? Estamos falando apenas de uma transformação estrutural baseada na reorganização das relações sociais? Ou estamos falando de uma transformação mais profunda, que começa no interior do ser humano e se estende para toda a vida? A resposta define os métodos educacionais e também a finalidade última da educação. Vamos falar, então, do berço histórico de uma nova pedagogia, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela surgiu formalmente em 1993 com a publicação do artigo de José Libânio, Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. E o seu desenvolvimento está profundamente relacionado ao contexto político e social da ditadura militar. Naquele período, educadores e pesquisadores buscavam reconstruir o sistema educacional dentro de uma perspectiva democrática, comprometida com a superação das desigualdades sociais e com a ampliação do acesso ao conhecimento. Naquele período, educadores e pesquisadores buscavam reconstruir o sistema educacional dentro de uma perspectiva democrática comprometida com a superação das desigualdades sociais e com a ampliação do acesso ao conhecimento. Então, surgiram muitas entidades voltadas para esse debate. É o que a gente vê aqui nesse slide. O berço histórico de uma nova pedagogia, nós vemos aqui lá em 1978 a criação da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Também em 79, a fundação da ANDE, a Associação Nacional de Educação. Em 80, a criação do Centro de Estudos, Educação e Sociedade. Em 83, culmina ali a publicação do artigo de José Libânio, falando sobre as tendências pedagógicas na prática escolar. Esse contexto de mudança, de transformação, não foi por acaso, né? Por isso surgiram essas importantes entidades acadêmicas voltadas ao debate, como a ANDE, a ANPED, né, criada em 78, também a instituição do SEDES, que é o Centro de Estudos de Educação. Essas instituições, elas vieram para trazer o seu relevante papel na mobilização de educadores em torno da defesa de uma escola pública capaz de garantir acesso ao conhecimento científico e cultural para todos os segmentos da população. E, de acordo com Libânio, a formulação da pedagogia crítico-social dos conteúdos também foi resultado de um esforço intelectual de compreender criticamente as tendências pedagógicas presentes na prática escolar brasileira. Por isso que esse artigo que ele escreve e publica na revista ANPED é tão significativa e é tão importante. Então aqui nós temos, no fim dos anos 70, o final da ditadura militar e esse processo de reconstrução democrática, superação das desigualdades estruturais. De 78 a 80, a mobilização com a criação das entidades focadas na defesa da escola pública para atender às massas. E em 83, o marco das principais teorias, das reflexões de José Carlos Libânio, quando ele escreve Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. E, em síntese, é isso, né? O trabalho de Libânio é reconhecido ali em 83 e ele lança ali os primeiros pressupostos da pedagogia crítico-social dos conteúdos. O autor explica
que sua proposta surgiu a partir das pesquisas sobre a prática pedagógica em escolas públicas e do diálogo com diferentes correntes teóricas da pedagogia crítica. E aí você pensa, mas que correntes são essas? Qual foi a fonte de referência que influenciou Libânio na construção dessa nova pedagogia? Então, eu trago aqui as raízes teóricas da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Do ponto de vista teórico, a pedagogia crítico-social dos conteúdos foi fortemente influenciada por correntes do pensamento vinculados ao marxismo e à pedagogia crítica europeia, especialmente pelos trabalhos de George Scheinindes, Bernard Charlotte, Mário Manacorda, e essas influências foram combinadas com reflexões desenvolvidas por educadores brasileiros, particularmente Demerval Saviani. Então, aqui a gente vê que a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela bebe dessas fontes, da pedagogia crítica da Europa e o marxismo, e é influenciada também por Demerval Saviani, que foi uma influência para Libânio, ele foi orientador de Libânio no processo de mestrado e doutorado, e o acesso ao conhecimento acadêmico sistematizado como ferramenta primária de emancipação é o foco da fala, dos pressupostos que Libânio defende. Na pedagogia crítica e no marxismo, o foco é a educação analisada dentro da estrutura do materialismo histórico. Quando essas duas correntes se encontram nos pensamentos de Libânio, nós temos aqui uma síntese do que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Qual que é a crítica que Libânio faz? Porque reconhece e expõe ativamente as contradições sociais. Então, Libânio ele vem trazendo esse pressuposto crítico, porque ele começa a enxergar as contradições sociais que é vivenciada dentro da escola. E foco social, porque entende que o ensino só existe inserido nas relações concretas e materiais. Essas correntes, a pedagogia crítico-social, ela não nasce do nada, ela nasce de reflexões, de pesquisas e da análise crítica dessas teorias. Passando aqui, a gente tem que na visão crítico-reprodutivista, a gente tem a escola, ela é vista puramente como um aparelho reprodutor da ideologia que está a serviço do capitalismo, destinada unicamente a reproduzir a desigualdade e o status quo. Essa é a visão que esses autores tinham da escola diante da pedagogia ora instalada. Então, eles viam a escola apenas como um espaço para reproduzir a ideologia do capitalismo. E dessa forma, preparava os alunos para o mercado, reproduzindo cada vez mais as desigualdades e o status quo e evidenciando cada vez mais a diferenciação de classes. E aí você sai dessa visão crítico-reprodutivista e se desloca para a visão de Saviani e Libânio, quando eles dizem que a escola reproduz sim, mas reproduz as contradições sociais. A realidade ela é complexa e a escola torna-se um ambiente, um espaço estratégico de luta hegemônica, resistência e apropriação da ciência pelas classes populares. Isso é interessante porque reflete o pensamento de Saviani. Eu trago aqui a apropriação do saber como emancipação social, em síntese, a fala de Saviani. Ele fala que a função da escola é possibilitar às classes populares a apropriação dos conhecimentos sistematizados produzidos historicamente pela humanidade. Isso porque, naquela época, na época da ditadura, as escolas elas eram mal estruturadas. Então, nós não tínhamos esse acesso que nós temos hoje, da escola pública ser acessível a todos, né? Então, muitos eram marginalizados e muitos não conseguiam espaço, né, na escola, e esse espaço garantindo
conhecimento sistematizado, acesso à cultura, né? E é isso que Demerval vem falando aqui no seu argumento. Ele argumenta que a função da escola é possibilitar às classes populares o acesso ao conhecimento sistematizado produzido historicamente pela humanidade. E ele vem com essa sua fala construindo um momento dizendo que a sua influência ela vem ali dos teóricos europeus, né? Nesse contexto, o domínio do conhecimento científico e cultural é compreendido como um instrumento de emancipação. E Saviani, ele vem também trazendo esse vínculo com o pensamento marxista e materialista histórico, enquanto que ele defende que a escola ela deve reproduzir as disputas e as contradições sociais e deve se reorganizar para que evitar esses conflitos de classe, porque a sua fonte de influência é, sem dúvida, o marxismo e as teorias sociológicas. Aqui eu trago um pouquinho de José Carlos Libânio, que ele vem em síntese, né, do senso comum à consciência crítica. O que é o senso comum, né? É tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, mas quando você vai para a consciência crítica, você vai para um conhecimento sistematizado, você vai para um conhecimento estruturado, né? E José Carlos Libânio também destaca o papel da escola na formação de sujeitos capazes de compreender criticamente a realidade social. Para ele, o papel da escola é promover a formação de sujeitos críticos que compreendam a realidade social e possam atuar na sua transformação. E aqui nós temos qual que é a ênfase de Libânio? É o papel do professor e da didática. Ele entende que o professor está ali para fazer a mediação entre a experiência do cotidiano do aluno com o conhecimento científico, que para ele é chamado de o concreto pensado. Então, ele sai do seu processo ali de cotidiano, de senso comum, para a transformação de um conhecimento mais apurado, mais intelectualizado, mais acadêmico. E o conteúdo escolar, ele enxerga como um instrumento estratégico de emancipação da luta das classes populares. Ele busca superar os extremos da escola mecânica, que é a pedagogia tradicional, e do espontaneísmo trazido pela pedagogia nova. Então, a pedagogia ela passa, assim, a ser considerada crítica, porque reconhece as contradições sociais e porque entende que a prática educativa está inserida nas relações sociais concretas. Então, a gente passa a avaliar aqui a dialética dessa transformação, rejeitando os extremos. Porque os fundamentos teórico-práticos da didática, da pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vem contrapondo essas pedagogias que já existiam e que orientavam o trabalho docente. Libânio define o trabalho do professor como o trabalho de um mediador entre o aluno e o conhecimento sistematizado da cultura. E o papel do docente consiste em conduzir o estudante nessa sua experiência para o conhecimento científico elaborado, né? Mostrando aí qual o papel do docente nessa nova pedagogia crítico-social dos conteúdos. Essa proposta implica alguns requisitos fundamentais para o trabalho pedagógico, que é o domínio sólido dos conteúdos escolares, o domínio das metodologias, do ensino das disciplinas, a compreensão da experiência concreta dos alunos, a utilização do contexto social. Então, o professor, ele é uma figura importante. Por que ele traz essa reflexão? Porque quando ele rejeita a pedagogia tradicional, ele está dizendo que há um excesso aqui na pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, ela traz esse excesso quando ele se preocupa mais com a transmissão mecânica de conteúdos, com a memorização, com a transmissão do conhecimento, quando o professor, ele é aquele que transmite o conteúdo, aquele que repassa uma informação.
No relato de Libânio, sua formulação foi sendo construída em diálogo crítico com tendências anteriores, especialmente a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. Libânio, ele relata que leu George Snyder por orientação de Saviani e que essa obra colocava com clareza as bases das duas tendências e buscava uma síntese superadora entre ambas. Segundo Libânio, a pedagogia crítico-social dos conteúdos surgiu como resposta crítica a essas duas grandes tradições pedagógicas que marcaram a história da educação. Nós estamos falando, sim, da educação, da pedagogia tradicional, que valorizava fortemente a transmissão do conteúdo e a autoridade do professor, mas frequentemente reduzia o aluno a uma posição mais passiva no processo de aprendizagem. Já a pedagogia nova reagia a esse modelo, enfatizando a experiência do aluno, a atividade, o interesse e formas mais abertas de aprendizagem. Libânio reconhece que Snyder propunha uma superação dialética entre essas duas tradições, o que abriu caminho para uma nova pedagogia, uma pedagogia de orientação crítica, socialmente comprometida e apoiada na centralidade dos conteúdos. Nesse ponto, a pedagogia crítico-social do conteúdo se apresenta como uma tentativa de evitar esses dois extremos, de evitar, de um lado, a simples reprodução, a simples transmissão de conteúdo sem vínculo com a realidade, e de outro, uma pedagogia centrada na espontaneidade do aluno, que enfraquece o papel formativo do saber escolar. Libânio, a respeito dessas reflexões, analisou as tendências que o levou a construir, em síntese, a centralidade do conteúdo, sem abandonar a dimensão social e crítica da educação. Essa síntese buscava superar esses dois extremos, a transmissão mecânica dos conteúdos e o espontaneísmo pedagógico desvinculado do conhecimento sistemático. E é assim que surge essa nova pedagogia. Um elemento importante da discussão educacional é a análise de Demerval Saviani sobre o papel da escola na sociedade. Para Saviani, segundo Libânio, Saviani classificava as teorias da educação em não críticas e críticas. E entre essas, destacava as teorias críticos reprodutivas, que viam a escola como um aparelho ideológico a serviço do capitalismo. Mas negar a inserção da escola no sistema da reprodução social, Saviani propunha um deslocamento importante. A escola, ela não deveria ser vista apenas como uma instância de reprodução do capital, mas também um lugar que reproduzem as contradições sociais. Por isso, pode tornar-se espaço de luta e de resistência e de apropriação da cultura e das ciências pelas camadas populares. Ele argumenta que a realidade é mais complexa. E aqui nós trazemos esse mecanismo da pedagogia crítico-social dos conteúdos em ação, quando nós temos o ponto de partida, que é o senso comum, a experiência social concreta e cotidiana, trazida pelo aluno no seu papel de origem, na sua comunidade, a sua relação, o seu repertório de saber diante das experiências vividas no seu meio, na sua realidade. Esse é o ponto de partida, o senso comum. E aí nós vamos em uma ponte onde o professor é aquele que vai fazer a mediação da transformação desse conhecimento, dessa experiência social e transformar esse conteúdo, essa experiência, essa vivência fragmentada em conteúdo científico, cultural e historicamente sistematizado. E o ápice é o concreto pesado que Libânio fala. Libânio fala que o aluno retorna à sua realidade concreta, mas agora equipado, com uma compreensão crítica e em múltiplas determinações para transformá-la. Esse é o mecanismo da pedagogia crítico-social dos conteúdos em ação. O aluno chega com a sua realidade, o professor age como mediador e
a transformação desse conhecimento vai para a sociedade com grande possibilidade de transformar essa realidade. A escola, ela está inserida nesse sistema social, uma sociedade complexa. Por isso que a escola se torna esse espaço, de acordo com o Saviani, de contradições da própria sociedade, porque ela vai tomar o seu lugar de disputa cultural e de apropriação do conhecimento pelas classes populares. Esse ponto é decisivo para entender a força histórica da pedagogia crítico-social dos conteúdos. E aqui, quando nós falamos em transformação, é isso que essa pedagogia vem nos apresentando. O tempo todo falando a respeito de um espaço de transformação. E é por isso que a gente olha para a proposta de Libânio e ela não é ingênua, mas ela é uma leitura segundo a qual a sociedade participa e, naquele momento, uma sociedade capitalista. Toda a construção dessa pedagogia é voltada para uma educação crítica e pela educação que a escola pode promover por meio do conhecimento, por meio da formação cultural, para a transformação das relações sociais presentes. Essa perspectiva de transformação, da escola ser um espaço de transformação e reprodução das contradições culturais, sociais, isso influenciou a formulação da pedagogia crítico-social dos conteúdos. E a gente para olhar, então, a matriz macro dessa transformação. Porque a educação, ela transforma. A gente sabe que a educação, ela transforma, a educação, ela promove melhorias. Nós sabemos que a educação é um caminho. Eu sou a segunda filha de 7 filhos. Meus pais não eram ricos, meus pais trabalhavam, meu pai era motorista de transporte coletivo. Minha mãe, depois do 7º filho, ela entrou no ensino médio, né, antigo 2º grau. Ela estudou Mobral, ela fez o Mobral, ela fez supletivo, e ela, quando estava grávida do meu 7º irmão, ela começou o 2º grau, ela fez um curso técnico. A realidade era que minha mãe e meu pai nos proporcionaram esse acesso à educação. Então, nós tivemos acesso à educação. E uma coisa que eu sempre digo é que a educação é a estratégia para mudar a vida e a condição do pobre. Isso por quê? Porque hoje eu não sou rica, mas a minha condição é melhor que a condição que os meus pais tiveram, porque nós tivemos acesso à educação. E hoje todos os meus irmãos estudaram, fizeram faculdade, ou alguns têm 2 faculdades. Eu fiz o doutorado, então os meus sobrinhos estão envolvidos no processo de educativo, são incentivados a estudar, a ler, a refletir. Então, sim, isso que sustenta a teoria dessa pedagogia crítico-social dos conteúdos, eu enxergo como bacana, de fato, um movimento que traz a realidade à tona. E a educação, ela transforma, sim, ela transforma. Então, como é que nós queremos essa transformação? Esse é o grande dilema e esse é o grande ponto de reflexão para nós aqui nesse encontro de educação. Que tipo de educação, que tipo de transformação nós estamos buscando? E eu me lembro bem que eu era professora de 3ª série, eu participei da pedagogia tradicional, eu fui aluna desse sistema pedagógico de reprodução de conteúdos. E talvez você também tenha sido, né? E o que nós vemos? A gente vê que realmente a gente recebeu muito conteúdo, a gente viu muita questão que não tinha conexão com a nossa realidade. Eu, quando estava no processo de alfabetização, uma das coisas que eu tive que aprender no processo de alfabetização, eu me lembro bem, era uma palavrinha que vinha formatada na cartilha
de alfabetização. E essa cartilha era produzida lá em São Paulo e ela era distribuída para todas as crianças, para todas as escolas, né? E eu lá no norte, no sul do Pará, em Tucuruí, com aquela cartilha fui alfabetizada e duas palavrinhas, duas letrinhas que eu tive que aprender decorrente da palavra caqui. Então, nesse meu processo, eu tive que aprender uma palavra que era completamente fora da minha realidade. Eu nunca tinha visto um caqui, eu não sabia o que era caqui, mas a professora, ela explicou muito bem que era uma fruta e que a gente estava aprendendo duas sílabas, o K e o Ki. Quando eu cheguei no Iber, né, para estudar educação cristã, ali eu fui apresentada ao caqui e eu conheci o caqui e vi que realmente era uma fruta parecida com tomate, assim como a minha professora tinha dito, mas foi muito interessante a conexão do conhecimento teórico com a realidade. E de fato, a pedagogia tradicional, ela trazia esse descompasso, enquanto que a pedagogia da escola nova já trazia toda aquela experiência do aluno, o jeito que o aluno precisa, como o aluno gosta, para que o aluno se sentisse confortável para o aprendizado, mas enfraquecia a questão do conhecimento, a questão dos conteúdos. Então, a pedagogia que Libânio traz evidencia essa realidade e, de fato, a educação, ela molda, ela transforma. Eu fui fruto dessa pedagogia, como eu disse, fruto da pedagogia tradicional, tecnicista. Então, eu fiz um curso de técnico na minha época, eu fiz o curso de magistério. E para quê? Para que eu saísse da escola e já tivesse uma profissão, já fosse inserida no mercado. Então, o segundo grau, ele tinha essa abordagem. Nós tínhamos duas abordagens naquela época. Na abordagem técnica profissional, que você escolhia uma profissão, magistério, administração, técnico em saneamento, técnico em edificações, técnico em enfermagem, ou você ia para o lado científico, que era focado na faculdade, né, mais no conhecimento científico. E eu fui para a sala de aula, porque eu fui preparada para ensinar, para dar aulas. E aí eu fui para dentro do contexto da sala de aula. E eu vi, de fato, que a educação transforma. Não porque transformou a minha realidade e a realidade dos meus irmãos, mas porque eu vi a transformação na vida dos meus alunos. Os alunos, eles vinham da segunda série, então eles iam aprendendo ali a somar 2 mais 2, uma continha simples de adição, subtração, e ele chegava na terceira série, que era a série que eu ministrava, ele chegava com aquele conhecimento básico e saía da terceira série fazendo expressões, dividindo por 2, por 3. Ele vinha com uma leitura de textos menores e quando ele chegava na terceira série, ele saía com a compreensão da interpretação do texto. Então, aquele aluno que chegava no momento para ser alfabetizado, que não conhecia nada, ele sai agora um aluno alfabetizado, que reconhece as letras, que sabe ler, que conhece as palavras. Isso é transformação. Então, que tipo de educação, de transformação nós estamos falando? Que transformação é essa que nós desejamos? E eu sou apaixonada pela educação por esse viés transformador que ela traz para a sociedade. Por isso que eu digo e repito, é pobre, tem dificuldade, não nasceu rico, não nasceu, né, com todas as posses, estuda. Minha mãe sempre dizia, o estudo ninguém tira de você. É algo seu, ninguém tira de você. E nós crescemos com essa orientação. Então, realmente, a educação transforma. Mas, eis o questionamento. Que tipo de transformação nós estamos falando? E aqui nós trazemos os 3 caminhos de transformação. 3 caminhos de transformação social. E eu quero falar rapidamente sobre cada um desses caminhos,
porque nós queremos saber que caminho nós vamos tomar, que caminho nós vamos seguir para continuar neste encontro de educação cristã, pensando sobre toda essa teoria que Libânio construiu dentro do contexto da pedagogia crítico-social dos conteúdos, e que transformação é essa que ele propõe como tema central da sua teoria. Ele mostra que a pedagogia crítico-social dos conteúdos não defende só conteúdo. Ele diz que a pedagogia que ele apresenta, que ele traz, não defende só a crítica social. É uma articulação entre ensino, realidade concreta do aluno, para promover essa transformação social. E é por isso que é tão importante a gente ter essa visão dessa pedagogia, da importância desses pressupostos teóricos, para que a gente possa enxergar nesses caminhos de transformação qual o caminho que nós vamos adotar dentro da nossa filosofia, dentro da nossa epistemologia cristã para o ensino. Então, a primeira perspectiva é a marxista, que interpreta os problemas sociais, principalmente a partir das relações de poder e da luta de classes. A desigualdade é interpretada como resultado da exploração estrutural de classes. E nesse modelo, a transformação social depende da conscientização política e da reorganização das estruturas sociais. Então, nós temos evidenciado qual é o problema no caminho de transformação social do marxismo. São as estruturas. O problema está nas estruturas econômicas. O problema está na dinâmica de poder. Diante disso, a educação, ela assume um papel estratégico. Ela deve desenvolver consciência crítica e preparar os indivíduos para participar da transformação da sociedade. E essa perspectiva influenciou significativamente a formulação da pedagogia crítica e da própria pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, qual é o resultado desse caminho de transformação? Qual é o resultado? É uma sociedade sem classes. Por quê? Porque eu vou conscientizar de forma política para a luta de classes. Porque o meu aluno, quando ele é conscientizado, quando ele percebe essas estruturas econômicas e essas dinâmicas de poder, ele precisa ser o agente de revolução social e coletiva. Esse é um caminho. O outro caminho é a perspectiva liberal, o liberalismo, que entende que os problemas sociais são resultado da desigualdade de oportunidades. Então, ele olha para a sociedade e diz, olha, aqui tem um problema. As desigualdades são grandes. Não tem oportunidades para todos. Então, a tradição liberal, ela oferece uma interpretação da transformação social. E nesse modelo, o problema central não está nas estruturas de classe, mas na desigualdade de oportunidades. Então, a solução seria ampliar o acesso à educação, ao mercado, às oportunidades individuais, para que a educação possa ser vista como instrumento de mobilidade social e desenvolvimento individual. Esse é o papel da educação dentro da visão do liberalismo. Um instrumento de ascensão e formação para o mercado. E qual é o resultado disso? Eu vou ter uma sociedade meritocrática, em que as pessoas vão ser alocadas de acordo com a sua condição, capacidade e intelectualidade que foi transformada diante desse espaço que a educação promoveu para a ascensão ao mercado. E quem é o nosso aluno? É aquele que vai, por esforço próprio, promover essa mobilidade. Ele vai estudar, ele vai se esforçar e ele é o agente de mobilidade e ele conta com o seu esforço individual. Mas, embora esse modelo valorize a liberdade individual, ele frequentemente ignora as dimensões morais
e espirituais da condição humana. E a terceira perspectiva é o cristianismo. O cristianismo, ele vem apresentando e reconhecendo que as injustiças sociais também estão relacionadas à condição moral e espiritual do ser humano. A cosmovisão cristã apresenta uma leitura diferente da realidade. A Bíblia ensina que a raiz do problema humano não está apenas nas estruturas sociais, nem apenas nas oportunidades individuais, mas na condição espiritual do ser humano. Jesus afirma que os males que afetam a sociedade procedem do interior do coração humano. Isso está registrado ali em Mateus 7, 21 e 23. E é por essa razão que a transformação verdadeira, ela começa com a redenção do ser humano e a renovação da mente pela palavra de Deus. Então, aqui no nosso esqueminha, nós temos o problema que é percebido, é que o pecado e a condição moral humana é que traz essa necessidade de transformação social. E quem é o agente dessa transformação social? É aquele que é transformado pelo Evangelho e pelo novo nascimento. Qual é o papel da educação? Formar discípulos com mentes renovadas. E qual é o resultado disso? Uma sociedade impactada por pessoas regeneradas. 3 caminhos de transformação social. Nós temos a dimensão, trazendo os problemas, né? A dimensão problema, a dimensão agente, a dimensão o papel da educação e o resultado. Dentro de cada caminho, nós temos aí uma filosofia, nós temos aí um contexto. Quando o coração humano é transformado pelo Evangelho, nossos valores passam a orientar as relações humanas. O amor ao próximo, a busca pela justiça social, o compromisso com o bem comum, o bem coletivo. Então, isso se torna expressões concretas de uma vida moldada pela graça. E, diante disso, a gente precisa fazer um raio-x do discernimento. E aí nós vamos ver esse raio-x olhando para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, fazendo um paralelo, um contraponto com a educação cristã. E o primeiro olhar que a gente traz é exatamente os fundamentos e a antropologia. O fundamento da pedagogia crítico-social dos conteúdos é inspirada no materialismo, como nós já bem colocamos aqui. A educação cristã, ela é alicerçada na revelação das Escrituras e na cosmovisão bíblica. Quando a gente olha para a antropologia e enxerga o ser humano, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vê o ser humano, ela enxerga o ser humano, mas ele está compreendido primariamente como um sujeito histórico e econômico forjado quase integralmente pelas relações sociais. Ele é fruto do seu meio, ele é fruto do seu ambiente. Já na educação cristã, quem é o ser humano? É a imagem e semelhança de Deus. Dotado de altíssima dignidade, porém profundamente marcado pelo pecado e necessidade de redenção. Esse é o ser humano visto pela educação cristã. Na educação cristã, a gente enxerga os problemas sociais, mas na educação cristã, a gente entende que o problema não está no homem por ser fruto de um meio ambiente em que ele viveu. Não, o problema está na situação da interpretação da cosmovisão bíblica. Ele foi criado à imagem de Deus. O homem é um ser criado à imagem de Deus. E aqui a gente chama o conceito teológico de mandato cultural, quando Deus fala, chama o homem e fala para o homem, dominai a terra.
Quando ele fala sobre isso, nós estamos diante do mandato cultural em que cada ser humano é dotado, capacitado de intelecto, de inteligência, de criatividade. E assim nós temos no nosso contexto social, cada um vivendo a sua realidade. Você tem pessoas que são excepcionais, intelectuais, que são extremamente criativos, artistas maravilhosos. Isso vem da onde? Vem dessa altíssima dotação que o Senhor nos concedeu. E Ele nos dotou e Ele nos deu essa possibilidade de sermos dotados de altíssima dignidade. Mas tem um problema aí, que é o pecado. O pecado veio e estragou tudo, né? Trouxe aí um borrão naquele paraíso maravilhoso. E aí a gente está com essa desordem social. E o diagnóstico e a finalidade? Vamos olhar qual é o diagnóstico, qual a finalidade da pedagogia crítico-social e da educação cristã. Nisso, pensando sobre aquela pergunta: que tipo de transformação nós queremos? Então, o diagnóstico da pedagogia crítico-social é a injustiça. Não é diferente na educação cristã. A gente também olha que o problema social é a injustiça, é a falta de dignidade, é a falta de acesso democrático. A gente reconhece isso. Então, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, a injustiça ela resulta primariamente das estruturas de poder, da dinâmica de poder, das relações de classe. Por quê? Porque a pedagogia crítico-social dos conteúdos bebe na fonte do marxismo. Então, ele tem essa preocupação com quem está no poder, com as estruturas de relação de poder, né? E enquanto que na educação cristã, essa injustiça ela é consequência da corrupção do coração humano caído. O homem caiu e destituído está da graça de Deus, né? Então, essa injustiça, essa desordem social, esses problemas que são percebidos por causa da nossa natureza pecaminosa, né? O homem herdou, né, do primeiro homem, Adão, essa natureza pecaminosa, e daí vem toda essa confusão, esse caos social que nós vivemos. E a finalidade, então? Por que pensar em uma pedagogia crítico-social dos conteúdos? Qual é a solução? Para a pedagogia crítico-social, a solução está na educação. A educação é a solução quando ela se torna um espaço para conscientização crítica e reorganização das estruturas por meio da apropriação do conhecimento histórico acumulado. Então, Libânio, por meio das suas fontes teóricas, das suas influências, ele vem dizendo isso. Olha, a solução para essa desordem, para essa injustiça, para democratizar o ensino, para dar acesso a todos, a solução é a educação. E a gente concorda com ele, né? Eu contei aqui a minha história, eu concordo com ele. A educação transforma mesmo. A educação traz conscientização crítica, ela traz reorganização dentro do nosso próprio espaço, dentro de casa, dentro da nossa família. E ela vem com essa proposta de reorganizar as estruturas por meio da apropriação do conhecimento histórico e acumulado. Já olhando para a educação cristã, a gente entende sim que a educação ela faz esse papel transformador na vida do homem. E é por isso que a gente ama a educação cristã, porque ela vem com o viés transformador da educação, mas ela vem também com um ingrediente a mais, a transformação do Espírito Santo na nossa vida, que passa pelo novo nascimento. Então, aquele coração e aquela pessoa que estava separada, que estava numa desordem social por causa do pecado, hoje ela é regenerada, porque ela passa pelo novo nascimento, ela entende o seu estado de queda, ela reconhece Jesus, o Senhor e Salvador, e ela passa por esse novo nascimento, pela renovação da mente pela palavra de Deus e a transformação integral
que é a espiritual, a moral, a intelectual, né? Então, essa transformação, ela não é só cultural, ela não é só intelectual, ela é espiritual também. Então, para a educação cristã, a finalidade da educação cristã é que a educação venha promover esse novo nascimento e a renovação da mente pela palavra de Deus. E aí a gente segue aqui na nossa análise. Vamos falar da epistemologia e da consciência. A epistemologia está ligada ao conhecimento, né? Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos traz que o conhecimento é um instrumento estrito da emancipação política e disputa social. Então, ele não vê o conhecimento como algo que vai promover a formação do ser humano integral, mas ele vê o conhecimento como um instrumento para disputa social. Então, ele continua perpetuando as relações de classe, as relações de poder, né? Enquanto que na educação cristã, o conhecimento é um instrumento de formação humana integral e adoração corporativa. Então, o conhecimento é algo que é desejado pelos servos de Deus, né? A gente sabe que o conhecimento ele tem esse potencial. E a consciência é aquela que traz a verdade para dentro de nós. Para Libânio, a verdade é compreendida estritamente como parte de um processo histórico, material e social de construção, sem absolutos transcendentes. Então, é apenas parte de um processo. A gente vai construindo esse processo e vai absorvendo as nossas verdades. Enquanto que para a educação cristã, a verdade ela é revelada objetivamente e graciosamente nas escrituras e personificada eternamente na pessoa de Cristo, quando ele diz que ele é a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente tem aqui a epistemologia e a consciência, trazendo esse paradoxo entre a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação cristã. Aqui também nós trazemos a questão da ética e a visão da sociedade. Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o próximo é o outro que é lido como parceiro ou antagonista nas relações de classe, foco na superação de opressões. Então, quem é o outro, né? É aquele que está disputando comigo. É aquele que eu preciso superar. É aquele que está me oprimindo, né? E na visão da educação cristã, o próximo é o outro. Aí nós trazemos o contexto da ética, né? O outro que é a imagem e semelhança de Deus. O outro que é alvo do amor cristão, da ética do reino do Senhor. Então, nós temos aqui essa diferenciação entre a ética, no contexto da pedagogia crítico-social, e a educação cristã. Claro que a visão da sociedade também é diferente, porque para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, a instituição é a escola que atua como espaço definitivo de mediação cultural e emancipação. Então, ele traz a escola como esse espaço de mediação cultural e de emancipação. E a visão da educação cristã é que a igreja atua como comunidade discipuladora matriz para viver as realidades do reino. Interessante que a visão de sociedade trazida pela pedagogia crítico-social dos conteúdos considera a escola. Dentro da nossa visão de educação cristã, nós consideramos a escola, a igreja, a família. Então, tem esse diferencial aí. E aí, temos algumas perguntinhas, né? A pergunta reflexiva que a gente traz. Que tipo de transformação buscamos? A gente busca a transformação estrutural ou a transformação do coração? Eis a questão. Nós hoje vemos todo o arcabouço teórico da construção de uma pedagogia
diante da educação progressista. E a gente viu que os pressupostos dessa pedagogia se volta para a transformação. Mas que transformação é essa, né? E o contraste, vou trazer aqui o contraste que nós apresentamos na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela foca na reorganização das estruturas, enquanto que o cristianismo foca na reorganização do homem com Deus, no encontro com Cristo, na renovação da mente. Esse é o contraste. Enquanto que uma busca a organização social por meio das relações de poder, o cristianismo foca na busca pela uma nova mente, pela mente de Cristo, pelo um novo nascimento. Como avaliar, então, as contribuições e limites da pedagogia crítico-social dos conteúdos? Qual é o posicionamento cristão? Próxima palestra. Na próxima palestra nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar como é que então nós vamos avaliar as contribuições e os limites, as divergências da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Há convergências, há contribuições que mereçam ser compreendidas? E qual é o posicionamento do educador cristão? Qual é o papel do educador cristão? A pedagogia crítico-social do conteúdo coloca bem o papel do docente, do professor, dentro da sua pedagogia. E para nós que somos educadores, qual é o papel do educador? E uma síntese aqui para finalizar. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela propõe uma transformação social a partir da consciência crítica. Esse é o modelo da educação progressista, né? E a educação cristã, ela propõe transformação integral a partir do novo nascimento. Então, temos aí uma reflexão para continuarmos avançando, pensando e meditando sobre a educação progressista, crítico-social dos conteúdos e a fé cristã. E para nossa próxima palestra, convido você a vir para participar. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas com essa abordagem. Nós vamos avaliar essas contribuições, vamos avaliar as divergências e vamos verificar qual é o posicionamento cristão diante dessa realidade. Trago aqui para você os meus contatos, tanto no Facebook quanto no Instagram, também no WhatsApp, tá? E quero agradecer a oportunidade de participar com vocês do 6º Encontro de Educação Cristã, promovido pela Igreja Batista Central de Vitória, e agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de participar com os irmãos desse momento e convido você a seguir participando e acompanhando todas as palestras e as programações que estão preparadas e programadas neste evento, e que esse evento seja um marco para que você repense a forma como você tem lidado com a transformação social e com essas teorias e pedagogias e temáticas que surgem diante de nós e como nós, como educadores, devemos nos posicionar. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes.